Em Coimbra é inaugurada a primeira fase de infraestruturas do Coimbra Inovação Parque, um parque de ciência e tecnologia que conta já com diversas empresas nas áreas da saúde, tecnologias de informação e comunicação e materiais inovadores. O iParque tem como um dos objetivos dinamizar a transferência de conhecimento das universidades para a indústria. No centro do país, perto de Coimbra, está a ser construído um novo parque de tecnologia, inovação e ciência. O designado iParque estende-se por 100 hectares, dividido em 23 lotes. Assente no novo conceito de parque tecnológico, o iParque está estruturado para que as empresas de alta tecnologia e inovação se integrem num ambiente com elevados padrões de qualidade de vida ao ar livre. O iParque está desenhado para acolher 38 empresas de indústrias de produção de tecnologia e uma incubadora com capacidade para acolher 40 empresas individuais. A primeira fase do iParque está já concluída e a apresentação pública contou com a presença de Leonor Parreira, secretária de Estado da Ciência, e Carlos Oliveira, secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, bem como de diversos responsáveis locais envolvidos no desenvolvimento do parque. Parques tecnológicos são importantes a partir do momento que sejam os embriões ou os locais onde se podem criar ecossistemas em que se criem dinâmicas criadoras de conhecimento e criadoras de valor. Portanto, tem esse valor. Por isso é que eu também referi e continuo a referir que mais importante que as infraestruturas físicas são tudo aquilo que vem por em cima destas infraestruturas físicas. Como é que se criam estas dinâmicas, como é que se colocam as universidades, as empresas, os centros de tecnologia a cooperar, os investidores a cooperar nestes locais, porque isso é que vai fazer este diferenciador de apenas um mero investimento em imobiliário ou infraestrutura. O iParque aparece em linha com a necessidade de haver uma maior transferência de conhecimento das universidades para a economia. Para reforçar a transferência do conhecimento e tornar mais ativa economicamente a formação avançada, o Governo pretende mudanças no ensino que facilitem a transferência do saber para as atividades empresariais. O nosso interesse, julgo que o interesse das universidades também, será incentivar consórcios entre universidades e empresas, entre universidades e institutos de investigação e de desenvolvimento tecnológico, que o país tem muitos e muito desenvolvidos já neste momento, e portanto, como disse também, a introdução nos currícula formativos de capacidades de preparação do estudante, não apenas numa vertente estritamente académica, mas de capacidades de transferência para o tecido produtivo. Aliás, na linha do que está a ser feito já em muitos outros países, e eu julgo que é um momento em que, de facto, depois da maturidade do próprio sistema científico e tecnológico do país, que já adquiriu dos seus equipamentos que são muito desenvolvidos, muito avançados, as próprias universidades têm o maior interesse em que isso aconteça. O Governo pretende desenvolver um Programa Nacional para o Empreendedorismo e Inovação para garantir uma maior integração do saber académico com a economia. Nós precisamos de garantir que em Portugal, nos próximos anos, aquilo que é feito nas universidades, nos centros tecnológicos, de facto pode ser valorizado economicamente pela criação de emprego, pela criação ou pela utilização por parte de empresas nacionais e internacionais e, portanto, aquilo que este programa vai querer fazer é atuar também nessa vertente de maior impacto na economia, com diversas medidas que depois na altura iremos anunciar, e não sendo um programa fechado, portanto, irão existir medidas ao longo do tempo que vão sendo anunciadas para os diversos objetivos deste programa nacional. A concepção do iParque assenta em 5 áreas de atuação com criação de clusters: a saúde, multimédia, telecomunicações, robótica e uma área que se pretende seja transversal. Mas Norberto Pires, presidente do Conselho de Administração do iParque, define o Parque de Ciência e Tecnologia como um espaço aberto a empresas que atuem em outras áreas da inovação. A área rainha da cidade são sem dúvida as TIC. A área rainha neste sentido, da capacidade de criar empresas, mas também a área da saúde. Nós achamos que devemos misturar estas duas coisas, porque acho que Coimbra se pode diferenciar, e falamos muito nisso, na diferenciação, se pode diferenciar juntando estas duas coisas e fornecendo tecnologias para a saúde, quer ao nível do software, quer ao nível dos equipamentos, aquilo que eu chamo MedTech, ou seja, sim, isso mesmo, tecnologia para a saúde. E portanto,
tentamos compor com as empresas que associamos, a maioria das empresas nessas áreas, mas também percebendo que existe aqui na cidade e na região um conjunto de áreas interessantes. Por exemplo, a empresa que está neste momento por trás de nós, não sei se vê na imagem, é uma empresa da área da engenharia civil e que inovou na forma de construir, a construir em estruturas metálicas. Nesta primeira fase, o IPARC conta já com várias empresas, como a Cool-Evan, a Inovnano, a Medicine One, a Sunfil, o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, entre outras. A decisão de se instalarem no IPARC, sendo individual, parece ter um denominador comum, como referem alguns dos responsáveis das empresas. Em primeiro lugar, pela excelente qualidade das infraestruturas que tem e a localização. É uma obra que nós consideramos magnífica, de referência, e que tem todas as condições para nós nos aqui instalarmos. Além do mais, também há outras empresas que aqui estão, que também são nossas colaboradoras, ao fim e ao cabo, em alguns trabalhos que nós desenvolvemos. A escolha do IPARC tem a ver com várias razões. Uma delas tem a ver com a existência de uma comunidade científica importante na zona, designadamente em relação à Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro, outros centros de investigação como o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, que é um dos nossos parceiros e que, portanto, foram chaves na nossa decisão pelo IPARC. Para nós, Medicine One, é muito importante um espaço como este, porque permite-nos fazer um investimento nós próprios, criar de raiz uma empresa, um edifício que tenha as características que nós precisamos. Trabalhamos numa área muito dinâmica e, por isso, os edifícios têm que refletir as necessidades da empresa. Quando o edifício é nosso, nós podemos desenhá-lo exatamente com as características que a empresa necessita e, portanto, isso faz uma grande diferença para nós. Para todas as empresas, a necessidade de crescer está a levar a decisões de grandes investimentos no IPARC. Nós temos neste momento uma equipa de 46 pessoas que vai crescer até final do ano até aos 50. Pensamos no próximo ano ir até aos 60. Vamos construir um edifício, no entanto, que pode levar até 200 pessoas. É um edifício que terá a primeira fase cerca de 1.500 metros quadrados, um investimento até cerca de entre 1,5 milhão a 2 milhões de euros. E poderá haver uma segunda fase, um segundo edifício com mais ou menos a mesma área, e que no total nós conseguiremos albergar, se vier a ser necessário, até 400 pessoas. Bom, aqui tem duas fases. A primeira fase é um investimento de cerca de 2 milhões de euros, depois temos a segunda fase que são mais cerca de 3 milhões em números redondos. Portanto, que se iniciará logo que esta termine e entre em funcionamento. O principal acionista do IPARC, a Câmara Municipal de Coimbra, vê no novo parque a possibilidade de aumentar a oferta de emprego qualificado na região. Do emprego eu diria mais do que do emprego, da capacidade de gerar oferta de trabalho, oportunidades. Coimbra tem que ser cada vez mais uma cidade que oferece oportunidades àqueles que empreendem, àqueles que têm capacidade para empreender. E, portanto, é sobretudo nesta capacidade de empreender que depois gera evidentemente emprego, gera riqueza, gera valor acrescentado. É neste ponto que estamos aqui a fazer um investimento que é estruturante para a nossa cidade. O investimento previsto para o IPARC é perto dos 100 milhões de euros, repartido entre público e privado. O parque tem um investimento total público na ordem dos 21 milhões de euros. Se contarmos com as infraestruturas, nós estamos numa parte das infraestruturas que representam 30% do total, e com isso adicionarmos também os edifícios de um business center e uma incubadora de segunda fase, uma aceleradora de empresas. No total isso equivale, com a aquisição dos terrenos e essas coisas, tudo isso equivale a essa ordem de grandeza. No entanto, o investimento privado é muito superior. Nós estamos a falar aqui num investimento total a rondar muito perto de 100 milhões de euros, 90 e tal, 95, 96 milhões de euros, se contarmos os investimentos das empresas. Portanto, o investimento privado é 5 ordens de grandeza superior ao investimento público. Numa segunda fase, o IPARC espera atrair várias empresas, uma vez que apresenta vantagens de atratividade muito competitivas. Temos mais-valias para apoiar as empresas, essas mais-valias estão ligadas ao conhecimento, aos centros de transferência de tecnologia. Temos um parque bem pensado e estamos aqui de forma eficiente a responder às empresas. Portanto, isso é o que vai fazer com que sejamos atrativos para outros, porque, se pensar bem, empresas de fora do país vão pensar em Coimbra porque cargas de água. Há N sítios, vários sítios em Portugal e fora de Portugal, com boas condições, com incentivos à instalação, que são competitivas relativamente a Coimbra. Portanto, nós temos que ganhar por esta forma, demonstrar que o ciclo,
aqui funciona, o ciclo de inovação aqui funciona, e de que temos as capacidades para, a montante e a jusante, ajudar as empresas, e isso vai ser a nossa mais-valia, digamos assim. Para além das áreas destinadas às empresas industriais e à incubadora tecnológica, o IPARC contará com um business center, uma área habitacional e uma zona desportiva, que vão abrir também o parque à cidade enquanto espaço de lazer.